Conta um Conto apresenta de Isaac Asimov. Estelar. Narração Marcelo Fávaro. Arthur Trent ouvia-os claramente. As palavras nervosas e ásperas metralhavam o seu receptor. Trent, você não pode fugir. Nós interceptaremos a sua órbita e, se você tentar resistir, nós o explodiremos no espaço. Trent sorriu e não disse nada. Não tinha armas, nem necessidade de lutar. Em muito menos de 2 horas, a nave faria o seu salto através do espaço superior, e eles nunca o encontrariam. Ele teria consigo quase 1 quilograma do Kryllion, o suficiente para a construção de cérebros de milhares de robôs, que renderiam uns 10 milhões em qualquer parte da galáxia. E sem perguntas. O velho Brain Mayer tinha planejado tudo. Planejara durante quase 40 anos. Era o trabalho de toda a sua vida. É a fuga, jovem, disse ele. Eis porque preciso de você. Você pode fazer uma nave decolar e atravessar o espaço. Eu não posso. Não é bom ir para o espaço, Sr. Brain Mayer, disse Trent. Nós seremos capturados em meio-dia. Não, disse Brain Mayer categoricamente. Se nós fizermos o salto, não se nós dispararmos pelo espaço superior e pararmos vários anos-luz depois. Levaria meio-dia para planejar o salto, e mesmo se nós o fizéssemos a tempo, a polícia avisaria todos os sistemas estelares. Não, Trent, não. A mão do velho segurou a de Trent, apertando-a excitadamente. Todos os sistemas estelares não. Só uma dúzia deles mais próximos. A galáxia é muito grande e os colonizadores dos últimos 50 mil anos perderam o contato entre si. Falava avidamente, descrevendo a situação. A galáxia agora era como a superfície do planeta original do homem. A Terra, como eles o chamaram, nos tempos pré-históricos. O homem se espalhara por todos os continentes, mas cada grupo conhecia apenas a área ao seu redor. Se nós fizéssemos o salto ao acaso, disse Brain Mayer, estaríamos em qualquer lugar, até a 50 mil anos-luz de distância, e não haveria mais possibilidade de nos encontrarem do que achar uma pedra numa tempestade de meteoros. Trent balançou a cabeça. E nós nos perderíamos também. Não teríamos a mínima possibilidade de chegar a um planeta desabitado. Os ágeis olhos de Brain Mayer inspecionaram as redondezas. Não havia ninguém perto dele, mas começou a falar baixinho. Vem cá, eu passei 30 anos pesquisando todos os planetas habitáveis da galáxia. Eu pesquisei todos os dados antigos. Viajei milhares de anos-luz, mais do que qualquer piloto espacial. E o local de cada planeta está agora aqui, ó, na memória do melhor computador do mundo. Trent ergueu as sobrancelhas delicadamente. Desenho computadores e tenho o melhor, disse Brain Mayer. Também tenho um mapa com a exata posição de todas as estrelas luminosas da galáxia, menino. Cada estrela da classe espectral F, P, A e O. E o coloquei na memória do computador. Assim que nós fizermos o salto, o computador examinará o céu espectroscopicamente
e comparará os resultados com o mapa da galáxia que ele possui. Quando o computador localizar o lugar no mapa, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a nave será localizada no espaço e será então automaticamente guiada por um segundo salto para a vizinhança do próximo planeta desabitado. Não sei, parece complicado demais. Não pode falhar. Todos esses anos trabalhei nisso e não pode falhar. Ainda serei milionário por uns 10 anos. Mas você é jovem, menino. Será milionário por muito mais tempo. Não sei. Quando se fizer o salto, pode se parar numa estrela. Não, nenhuma chance. Em uma centena de trilhões, Trent. Nós poderíamos também descer tão longe de qualquer astro luminoso que o computador nada encontraria que pudesse comparar no seu mapa. Poderíamos pensar que tivéssemos saltado somente 1 ou 2 anos-luz e que a polícia estaria ainda na nossa pista. As possibilidades nesse sentido são menores ainda. Se você quer preocupar-se, preocupe-se com a possibilidade de morrer de infarte no momento da decolagem. As possibilidades disso acontecer são bem maiores. Para o senhor, Sr. Brainmeyer, o senhor é bem mais velho. O velho encolheu os ombros. Eu não sou importante. O computador fará tudo automaticamente. Trent concordou e não se esqueceu dessas palavras. Uma meia-noite, quando a nave estava pronta e Brainmeyer chegara com o Crillium numa pasta, não encontrou dificuldades, pois era o homem de muita confiança do velho. Trent tomou-lhe a pasta com uma das mãos, enquanto a outra se movia rápida e certeiramente. Uma faca ainda era o melhor, tão rápida como um despolarizador molecular, tão fatal e mais silenciosa. Trent abandonou a faca no corpo, cheia de impressões digitais. Que diferença fazia? Eles não o apanhariam. Agora, no espaço profundo, com as naves policiais em sua perseguição, sentia a tensão angustiosa que sempre precedia um salto. Nenhum fisiologista poderia explicar, mas todo o piloto experimentado sabia o que sentia. Houve um momento de sentimento de caos, quando a nave e ele mesmo, por um momento de não espaço e não tempo, se tornaram não matéria e não energia. E depois reintegraram-se, instantaneamente, numa outra parte da galáxia. Trent sorriu. Ainda estava vivo. Nenhuma estrela estava próxima demais, e milhares estavam suficientemente próximas. O céu estava repleto de estrelas, e a paisagem era tão diferente que percebeu que o salto o levara muito longe. Alguma dessas estrelas deveria ser da classe espectral F e acima. O computador teria um excelente mapa para confrontar com o da sua memória. Não devia demorar muito. Inclinou-se para trás, confortavelmente, e observou o clarão de luz estelar em movimento, enquanto a nave girava vagarosamente. Surgiu à sua vista uma estrela brilhante, muito brilhante mesmo. Parecia que estava a mais do que 2 anos-luz de distância, e o seu instinto de piloto lhe dizia que era uma estrela quente, boa e quente. O computador a usaria como base, sua base, e centraria o mapa ao redor dela. Novamente pensou, não deve demorar muito, mas demorou. Os minutos passaram. 1 hora, e ainda o computador continuava em atividade, e as suas luzes piscavam. Trent franziu as sobrancelhas. Por que ele ainda não confrontara o mapa? O mapa tinha que estar lá.
Bram Mayr tinha lhe mostrado todos os seus longos anos de trabalho, não podia ter esquecido uma estrela ou tê-la registrado em algum lugar errado. Claro que as estrelas nasciam e morriam e se moviam através do espaço, mas essas mudanças eram lentas, muito lentas. Em 1 milhão de anos, o mapa que Bram Mayr preparara não podia... Súbito pânico envolveu Trent. Não podia ser. As possibilidades disso eram ainda menores do que um salto no interior de uma estrela. Esperou que a estrela brilhante voltasse à vista novamente e, com as mãos trêmulas, focalizou-a no telescópio. Ampliou-a ao máximo possível. E ao redor da mancha brilhante de luz havia uma significativa neblina de gases comprimidos a meia velocidade. Era uma estrela nova, de opaca obscuridade. A estrela tinha se transformado em brilhante luminosidade. Talvez somente há um mês desenvolvera-se de uma classe espectral bastante baixa para ser ignorada pelo computador, para uma classe que seria certamente captada. Mas a estrela nova, que existia no espaço, não existia na memória do computador, porque Bram Mayr não a colocara lá. Ela não existia quando Bram Mayr estava colhendo seus dados. Pelo menos não como uma estrela brilhantemente luminosa. Não a leve em conta, gritou Trent. Ignore-a! Mas ele estava gritando para uma máquina automática que focalizaria a estrela nova no mapa da galáxia e não a encontraria. E continuaria, entretanto, a focalizar e focalizar e focalizar enquanto durasse a sua energia. O abastecimento de ar terminaria muito mais cedo. A vida de Trent se extinguiria muito mais cedo. E então, Trent afundou desanimado na sua cadeira, olhando o zombeteiro foco de luz estelar e começando a longa e agonizante espera da morte. Se ao menos eu tivesse guardado a faca. Fim do conto. Pós-fácil. Nos últimos anos, vários estudantes da língua inglesa e de biblioteconomia têm escrito ensaios ou mesmo teses de professorado sobre meus livros e contos. Muito lisonjeiro, sem dúvida, mas muito assustador também, pois eles descobrem todas as espécies de fatos sobre a minha vida literária que nunca existiram. Por exemplo, há uma certa semelhança entre luz estelar e o sino sonoro que eu não tinha percebido até que reli esses contos para esse volume. E a poesia da morte assemelha-se ao sino sonoro em outro aspecto. Eu acho que foi causado pelo uso do mesmo cérebro envelhecido em todos os 3 contos. Eu aposto que quem quer que estude a minha obra literária nota tais semelhanças imediatamente, mas com receio de que cheguem a conclusões injustificáveis. Asseguro-lhes que ignoro inocentemente tais fatos, até o momento em que releio, sucessivamente, os contos em foco. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro, o seu narrador. Então deixe seu like, inscreva-se e vamos falar sobre literatura universal com Isaac Asimov. Vamos falar rapidinho de Asimov? Então, ele nasceu em Petrovsk, na Rússia, em 1920. Mudou-se para os Estados Unidos aos 3 anos de idade, foi criado no Brooklyn e
no ano de 1928, naturalizou-se o cidadão americano pelo seu interesse, que já era muito grande pela ficção, já visível, e aos 14 anos publicou sua primeira história em um jornal do colégio. Em 1935, então ele com 15 anos, iniciou seus estudos em Química na Universidade de Colômbia, concluiu a graduação em 39 e nesse mesmo ano vendeu seu primeiro conto para a Amazing Store. E sabe qual é o legal do Asimov? Ele fala de coisas muito complexas, dos estudos astronômicos e da ficção científica de uma maneira simples, uma linguagem que tem um senso de humor muito bem apurado, onde o público leigo consegue ter acesso às suas descobertas científicas criadas, criando aí narrativas, ficção, mas de acordo com os seus estudos. E aí em 48 ele conclui o doutorado em bioquímica na Universidade de Colômbia e em 1950 o livro Eu, Robô. Opa, você deve estar pensando naquele filme do Will Smith, as 3 leis da robótica. Calma, vamos lá. Tornou-se um clássico da ficção científica. E nesse livro Eu, Robô, são através de 9 histórias que ele desenvolve todo esse pensamento que depois vai ser aproveitado por muitos filmes, muitas séries. Inclusive eu estou vendo uma série russa agora da robozinha lá, vocês sabem qual que é, eu vou colocar aqui. E já começa a série com essas 3 leis de Asimov, né? E quais são elas? Vamos lá. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas pelos seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Então tem alguns livros que se tornaram filmes, como por exemplo O Homem Bicentenário, aquele com o Robin Williams, adaptado em 1999 para o cinema. A obra dele, da ficção científica, é vasta, serviu de influência para muita gente e hoje se tornou um clássico. Isaac Asimov ainda é um escritor que toda semana alguém pede no canal. Oh, conta. Além, é claro, dos grandes fãs do Edgar Allan Poe, do H.P. Lovecraft, do Bukowski também me pedem bastante. Mas o Asimov toda semana tem alguém, e com razão, porque eu acho um absurdo passar mais de 2 meses sem narrar algo da Asimov. Ô Marcelão, cadê os contos da Asimov? Cadê os contos da Asimov? Se você quer um conto aí para começar a entender qual é que é o barato desse escritor incrível, que inclusive algumas de suas profecias científicas se tornaram realidade, como no caso do Wikipedia. Ele já nos anos 50 falava algo sobre a internet, que viria ainda a ser desenvolvida, né? E ele já falava muitas coisas que se tornaram realidade depois. Ele era realmente um escritor visionário. E então, se você quer começar a ter contato com a obra dele, eu lhe aconselho a ouvir A Última Pergunta, de Isaac Asimov. Você vai explodir a cabeça no final, é fantástico. Então, fica aí o registro de mais um conto do Isaac Asimov. Comente. Cada vez que você comenta, o vídeo ele aparece mais vezes na timeline do YouTube como sugestão. E a literatura chega a mais pessoas. As pessoas estão precisando muito da literatura e às vezes não dá tempo de ler
que o audioconto, o audiobook, ele nunca deve substituir por completo o ato da leitura, porque partes diferentes do cognitivo que são usadas. Então, se você deixar de ler completamente, a sua mente vai sentir falta, o seu intelecto vai sentir falta até quando você for velhinho, viu? Você sabe que as pessoas indicam bastante a leitura na prevenção de doenças que vão atacando o cérebro, né? Como o Alzheimer, por exemplo, né? Eles indicam bastante palavras cruzadas e muita leitura para evitar ou diminuir os riscos de uma agressão mais severa dessas doenças. Então, não deixe de ler. Ouça, use sem moderação os áudios, que eles são para isso mesmo, para você ouvir indo para o trabalho, ouvir dirigindo ou no ônibus, mas nunca deixe de andar com um livro debaixo do braço, porque o livro, além de ser um dos objetos mais bonitos que existem no mundo, te torna mais bonito, mais charmoso quando você tá no metrô lendo Deixa eu ver aqui uma coisa muito legal de se ler no metrô, que vai te deixar mais bonito, Um Grande Sertão Veredas, uns 100 anos de solidão. Você já fica mais bonito, ok? Concordam comigo? Deixa aí o comentário. Além de você se tornar mais bonito, o livro é um objeto muito charmoso. Mas teve um caso de um aluno meu, isso é verídico isso aí, viu? Ele estava numa entrevista de emprego e nem tinha saído tão bem assim, ele precisava realmente do emprego, mas não havia, o desempenho dele não foi tão bom, e ele ficou ali aguardando na entrada, eu acho que outro amigo para ir embora, algo assim. Sei que ele estava esperando ali no hall da empresa, e passou a pessoa responsável pela seleção dos candidatos a trabalhar ali, e o viu ali sentadinho lendo. E o que ele estava lendo? Dom Casmurro, do Machado de Assis. E a pessoa, ô menino, o que você está lendo aí? Ah, isso aqui é um livro, peguei na escola, né? Eu sabia que eu ia pegar ônibus hoje, metrô, resolvi trazê-lo. E me conta aí a história, do que se trata? Ah, é a história do Bentinho, tal, falou, né, do Escobar, da Capitu. Ah, e o que você está achando do livro? Ah, legal o livro, bacana. Ah, tá bom, você gosta de ler? Ah, de vez em quando eu leio, sim, sempre pego algum livro. Tá bom, tá contratado então. Espero você aqui amanhã, traga os seus documentos para você ver como é a sensibilidade da pessoa em perceber que hoje em dia uma mente que lê, uma mente que desenvolve esse costume tão incrível, ajudou ele, imagine, né? Ele se sentiu muito feliz de ter acontecido isso, né? Mas dá para ter uma dimensão do quanto a leitura é importante. E ela dilata o seu pensamento, já disse isso há alguns anos aqui no canal, ela amplia o seu horizonte de pensamentos, ok? Então, Isaac Asimov, o cara parece que deu uma facada no tiozinho, né? Qual é o nome do tio lá? Deixa eu ver. Então parece que o Trent resolveu dar um golpe no Sr. Bren Meyer, enfiando-lhe a faca, e foi parar num lugar ali que travou, deu um bug no computador dele, porque o computador ficou escaneando aquela estrela nova, e ficaria escaneando, claro, não tinha nenhum planeta ainda ali, né? Uma estrela no seu primeiro momento, tinha quanto que tinha? Talvez somente há um mês. Então, bastou ele sentar ali na poltrona, na cadeira dele, e ficar aguardando a morte vir, começando a longa e agonizante espera da morte. Pô, poderia, né? Se ele tivesse internet, ele entraria no Conta um Conto para ouvir aí umas anedotas. Isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima.